Beleza, estamos de volta depois do rápido intervalo para trazer mais informações neste segundo bloco do programa TV Mar News. E nós vamos falar agora de uma notícia que ganhou muita repercussão com o pessoal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, já que existe uma emissão, de alerta ontem sobre a responsabilidade e a possibilidade também de cheias na bacia. Nós vamos até Penedo, a nossa querida cidade histórica, para conversar com Maciel Oliveira, ele que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, para falar a respeito dessa possibilidade, essa vazão de 1.000 para 4.000 metros cúbicos por segundo. Maciel, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa produção para estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho do que isso representa, com esse aumento na vazão de 1.000 para 4.000 metros cúbicos por segundo e quais os riscos, já que esse alerta emitido pode trazer prejuízos para os habitantes ou, pelo contrário, pode trazer situações positivas. Bom dia. Muito bom dia, eu que agradeço à TV Mar pelo contato e o carinho de sempre. É importante destacar que nós estávamos a menos de 1.000 metros cúbicos por segundo, nós estávamos a 850 metros cúbicos por segundo. E esses dias aumentou para 1.000 metros cúbicos por segundo. Então, a 4.000 metros cúbicos por segundo que nós vamos chegar é quadriplicar a vazão atual do Rio São Francisco. Ou seja, é uma vazão que nós não temos desde 2009. Essa vazão do Rio São Francisco, claro, que é decorrente das fortes chuvas em Minas Gerais e no oeste da Bahia. Na região oeste da Bahia, aquela região de Barreiras, São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães, que vem trazendo muita água para o Rio São Francisco, os reservatórios de Sobradinho, que é o nível de vazão para o submédio e baixo São Francisco. Então, vai ser liberado gradativamente a partir de hoje, aumentando as vazões a cada 2 dias para 500 metros cúbicos por segundo, chegando ao patamar de 4.000 metros cúbicos por segundo. Essa vazão trará prejuízos principalmente às populações ribeirinhas que construíram seus espaços nas margens do rio ou nas áreas que são áreas alagadas do rio. Como há muitos anos não existe enchente, então a população se acostumou com o rio seco, mas o rio está cobrando o seu espaço natural. Então, nós estamos alertando as prefeituras e para que tomem as providências junto à Defesa Civil Municipal e as populações ribeirinhas, pescadores, para que desocupem as margens do Rio São Francisco, as áreas mais baixas, em especial as prainhas e as ilhas do Rio São Francisco, para que não tenham maiores prejuízos. Mas também é bom destacar que essa vazão de 4.000 metros cúbicos por segundo vai trazer um enorme benefício ao meio ambiente, à biota do Rio São Francisco, porque trará a reprodução, porque nós estamos na época de piracema no Rio São Francisco e os peixes só se reproduzem com um volume de água grande. E essa água vai ser extremamente importante para a reprodução, tanto dos peixes quanto de camarões. Maciel, é importante quando você traz, exatamente porque existe 3 represas, aliás, o nível das represas Três Marias, Sobradinho e Xingó. Agora, a pergunta é a seguinte, Maciel: como o cidadão que construiu em uma área que não é permitida, que é próximo ali ao Rio São Francisco, vai saber que essa vazão vai comprometer o imóvel dele para poder desocupar exatamente esse imóvel? Olha, é importantíssimo. Primeiro, as prefeituras têm grande responsabilidade sobre isso, porque o uso e ocupação do solo é de dominialidade do município. Então, os municípios devem autorizar ou não as construções. E as construções irregulares nas margens do rio precisam de autorização ambiental, inclusive da SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Mas quem já está lá construído, é importante lembrar que em 2009 nós tivemos uma vazão semelhante. Então, lembrar-se em 2009
até onde o nível do rio chegou na sua área, até onde você foi prejudicado, para poder se precaver. E também nós estamos fazendo contato diretamente com os prefeitos das regiões. Hoje o prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, vai se reunir com todos os secretários, inclusive me convidou. O prefeito de São Brás também convocou reunião. Propriar também está convocando para poder reunir com os secretários e fazer um plano emergencial de contingência para preparar a população com relação a essas cheias. E é bom destacar que hoje, às 10 horas, eu vou ter uma reunião de emergência da sala de crise da Agência Nacional de Águas, do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, da CHESF e da Agência Nacional de Águas, para podermos ter uma noção a médio prazo de como vai ficar a situação de São Francisco e determinar se essa vazão vai ficar em 4.000 ou se vai aumentar para podermos emitir um novo alerta. Entendi. Então existe uma possibilidade até mesmo de um aumento dessa vazão, né? Passando dos 4.000, dependendo desses estudos. Agora, Maciel, falando exatamente de obras, pelo que você conhece, por ser presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que está conversando aqui conosco ao vivo no programa TV Mar News, na manhã desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, existem obras em caráter proporcionalmente, obras grandes também às margens do Rio São Francisco que podem sofrer a priori com essa vazão de 4.000 metros, por exemplo, por segundo? Não existe aqui no Baixo São Francisco obras grandes que possam sofrer com essa vazão de 4.000 metros cúbicos por segundo. Existem outras obras de sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário. Agora, a 6.000 metros cúbicos por segundo, aí nós teremos um prejuízo ainda maior. Que essa vazão não está descartada. Hoje nós vamos ter, como eu falei, um panorama maior, mas pelas perspectivas de chuvas e pelas quantidades de água que está em Minas Gerais, a probabilidade de número aumentar. Então, nós vamos fazer todo um levantamento junto aos estados, junto à Codevasf, junto a todos os órgãos, para que já comece a se preparar para uma possível vazão maior que 4.000 metros cúbicos por segundo. A respeito de residências, de casas construídas, você já deixou claro que isso é uma responsabilidade da prefeitura de cada município por ter dado, por exemplo, permissão para essas construções. O cidadão também, no entendimento de vocês, Maciel, até pelo contato direto, que construiu uma obra, que promoveu ali a construção de uma casa numa região em que em 2009 já tinha sido, por exemplo, ocupada ali pela água do Rio São Francisco, ele no fundo também, no seu entendimento, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, ele já sabia que isso poderia acontecer um dia, por isso vocês não se preocupam tanto com essa possibilidade? Pois é, há 3 anos, nós alertamos as populações, só que elas riam. Elas falavam que o Rio São Francisco jamais ia encher por conta dos reservatórios. E nós falávamos que há possibilidade, sim, de enchentes sempre no São Francisco. Claro que nós estávamos numa situação de crise hidrológica, que há 70 anos nós não vimos uma situação hidrológica como um todo, mas esse ano, do ano passado para cá, foi um ano totalmente atípico, de um montante de chuvas na bacia do São Francisco muito grande. Então, essas populações que já construíram, inclusive, empreendimentos como restaurantes, bares, campinhos de futebol nas margens do rio, então essas populações já sabiam que esse espaço era do rio e assumiu também o risco com relação a isso. Entendi. Então, é por isso que existe um programa de fiscalização preventiva integrado, que é coordenado pelos Ministérios Públicos, a FPI, que faz esse diagnóstico, faz esse levantamento constante dessas construções irregulares. A respeito dessa base de estudos, que pode até aumentar essa vazão, passando de 4.000 metros cúbicos por segundo e chegando até mais do que isso. Quando são feitos esses estudos e qual é a previsão? Existe já uma previsão, Maciel, para que se de repente o número, a vazão aumente, as chuvas elas não parem na região ali em Minas Gerais, de repente aumentar essa vazão? Tem uma previsão já para que o pessoal também possa se manter ainda mais redobrando esse estado de alerta? Nós temos esse estudo hoje pelo CEMADEM,
pelo ONS, pela CHESF, pela CEMIG, que será apresentado hoje, daqui a pouco, às 10 horas, numa sala de crise. Então, esses estudos vai ter a noção de uma semana o volume hidrológico do Rio São Francisco e até 30 dias a ideia do volume hidrológico. Por que é importante saber disso? Para poder termos a noção da quantidade do volume de água que vai chegar nos reservatórios Três Marias, Sobradinho e Itaparica, que são os 3 reservatórios grandes de espera do São Francisco. Xingó é o que nós chamamos de reservatório a fio d'água, ou seja, a água que chega, ela é liberada. Então, agora, os reservatórios, que são os grandes elos do São Francisco, Três Marias, Sobradinho e Itaparica. Então, a considerar os volumes atuais desses reservatórios e a quantidade de chuva que estamos esperando, nós hoje vamos ter uma noção de qual volume vai chegar esses reservatórios e qual a probabilidade de, inclusive, verter. Como Três Marias vai verter, estava previsto para hoje, só que suspendeu o vertedouro de Três Marias por conta da situação já de cheia dos municípios de Pirapora e São Francisco. Então, vai segurar durante alguns dias, mas vai ter que verter, porque a quantidade de água que está em espera é muito grande. Penedo, Piranhas, Pão de Açúcar, são cidades que também recebem todas essas situações de riqueza que o Rio São Francisco proporciona. O que é que vai mudar nessas regiões pelos estudos realizados na vida daquelas pessoas que dependem, por exemplo, do Rio São Francisco, quando se falava tanto ao longo dos anos da entrada do mar, né, através do canal que existe na Foz do São Francisco para o Rio São Francisco? O que é que isso vai mudar através desses estudos, Maciel, para essas regiões? Olha, nesse primeiro momento, como eu falei, os 4.000 metros cúbicos por segundo não deve trazer muitos prejuízos à população, mas vai trazer muito mais benefício ao Baixo São Francisco. Como você relatou, nos últimos anos nós só temos relatados, inclusive aqui na TV Mar, as diminuições constantes de vazões. Que o mar está avançando no rio, o rio não está tendo força de ir ao mar. Então, essa vazão de 4.000 metros por segundo vai fazer com que bancos de areias sejam arrastados ao mar. Ou seja, vai dar uma lavagem no Rio São Francisco, além de fazer aquilo que eu falei, a reprodução dos peixes. Então, vai trazer muito mais benefícios que prejuízo nesse primeiro momento. Só que se nós tivermos que aumentar a vazão por conta dos regimes hidrológicos, aí nós vamos ter prejuízos maiores à população. Como eu falei, a população do São Francisco, da beira do Rio São Francisco, precisa nesse momento tomar isso como exemplo e se alertar para não construir, assim como as prefeituras fiscalizarem para que essas construções não voltem a acontecer. Maciel, gostaria de agradecer a sua participação, que você reforçasse mais uma vez para o nosso telespectador esse alerta aqui diante dessas situações que são importantes, né? A emissão de um alerta não trata somente do risco, mas também da bonança, né? Que pode trazer essa vazão de 4.000 metros cúbicos por segundo, liberando aí, passando por 3 represas até chegar, por exemplo, à Foz do Rio São Francisco, que faz o encontro na divisa entre Alagoas e Sergipe. E muito obrigado mais uma vez, em nome de todos da TV Mar, pela sua participação na manhã de hoje aqui no programa. Eu que agradeço e nos colocamos aqui à disposição. Maciel Oliveira, ele que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, conversando conosco aqui ao vivo na manhã desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, no programa TV Mar News. Nós vamos, na sequência aqui do programa, trazer mais uma participação ao vivo do repórter Fernando Palmeira. Ele que nessa segunda passagem aqui no programa vai trazer as informações sobre obras do programa Renasce Salgadinho, que irão contribuir na resolução de um crônico problema ambiental que atinge o município há décadas, que começa a avançar, e o Fernando Palmeira volta na nossa programação ao lado do Chico Nogueira com mais novidades a respeito desse assunto. Fernando, com você, ao lado do Chico. É isso, falando da necessidade de salvar o nosso sistema. E o velho Salgadinho
que já teve águas límpidas, já houve pesca, foi navegável, balneável. Infelizmente hoje não passa de um esgotão. Mas não se esgota a esperança de todos os macauenses e aqueles que trabalham com o trade turístico para que toda essa área, que ultimamente tem sido tão desprezada, que deveria ser como foi já essa Praia Bela da Avenida aqui, frequentada pela elite alagoana, pelo nosso povo, pelo turista, está ganhando uma nova expectativa de um renascer. Renasce, Salgadinho, essa é a expectativa. Já se viu de muito discurso político, talvez muita gente já lavou dinheiro nessas águas imundas aqui, mas agora, pelo que estamos vendo, é para valer. As obras do programa Renasce Salgadinho, que irão, a partir de agora, contribuir para a solução de um crônico problema ambiental, turístico e de saúde pública, que começa a avançar e tomar corpo ao longo desse Vale do Reginaldo, onde está o Riacho Salgadinho, o bairro do Poço, um dos principais pontos de intervenção, contando com mais de 60 operários que trabalham diariamente nessa reestruturação, na construção dos espaços que irão servir como jardins filtrantes. É importante a sistemática moderna que vai utilizar relvas, plantas que transformam a água poluída do Salgadinho, vão transformar em água límpida. E aqui, pelos primeiros momentos de limpeza, a prefeitura já passa toda manhã aqui um trator removendo luxos e entulhos trazidos pelas chuvas e que desagam no leito do Riacho Salgadinho. E aqui os urubus têm dado lugar, quando a coisa fica limpa, o urubu sai e dá lugar à maravilha de desfile de garças, de gaivotas e de outras aves que vêm se alimentar aqui nessa beira de mar, nessa beira de praia e no próprio leito aqui da foz do Riacho Salgadinho. Portanto, a expectativa desses jardins filtrantes que vão atender exclusivamente desde o Riacho do Pau d'Arco, através desses estudos ambientais desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Maceió, e foi aí identificado para definitivamente se resolver de forma científica, orgânica, com essas plantas que trazem as melhores condições de oxigenação para o Rio Salgadinho, que em breve, com toda a nossa esperança, seja balneável, tenha peixes também, enfim, e não tenha esse mau cheiro que tanto incomoda a todos nós que moramos em Maceió e que transitamos por aqui sempre. E o turista, nós temos sim que revitalizar através das águas do Riacho Salgadinho, lá desde o seu delta até aqui a Foz, para que seja um atrativo turístico com a beleza e que voltemos a frequentar sem medo de poluição essa bela praia da Avenida da Paz. É a paz social, é a paz ambiental. Com as imagens do nosso querido Chico Nogueira, aqui da Foz do Salgadinho, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos informando e prestando serviço à nossa comunidade. A gente sai com você, meu caro Viderlan Araújo. Valeu, Fernando. Um abraço para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. As imagens dispensam comentários, né? Estamos acompanhando aqui no programa o Francisco Nogueira ao lado do nosso Fernando Palmeira, com imagens belíssimas e que, se nós não estivéssemos falando aqui de água poluída, né? Com a água contaminada, uma água que faz mal à saúde, nós estaríamos vivendo aqui e constatando um dos mais belos cenários de Maceió. Isso é indiscutível. A Praia da Avenida, para mim, e eu falava isso na semana passada, nós não tínhamos nem conhecimento, né, quando eu estava me deslocando a Massagueira, na semana passada ao lado de minha esposa, e falava sobre esse assunto. Eu digo, essa é a mais bela praia de Maceió, indiscutivelmente. O aspecto relevo, você observa um horizonte, e hoje o mar está muito, mas muito convidativo, né? Você observa uma situação como essa, nem ondas, por exemplo, de grande proporção para tirar a beleza. Parece realmente um espelho que, até onde a nossa vista alcança, é um comprido espelho aí que está sendo refletido com essas imagens do Chico Nogueira. Mas todos nós também precisamos aqui dizer que não é um projeto fácil.
resgatar o Riacho Salgadinho acaba sendo uma das piores e mais complexas missões que um gestor tem quando assume o posto aqui em Maceió. Porque nós já ouvimos várias promessas, várias tentativas para poder resgatar. Como cidadão, precisamos também reforçar que nós precisamos mudar o nosso comportamento para poder as ações passarem a ganhar também um pouco mais de eficácia nessa recuperação do Riacho Salgadinho. É um problema crônico esse, um problema difícil de ser resolvido, não é fácil. E todos os dias, todos os momentos, a cada segundo, tem esgoto sendo lançado para o mar, assim, de forma absurda. E tem objetos também, né? Já passamos por esse mesmo local aí no Riacho Salgadinho, em épocas de chuva, quando aumenta também o fluxo de água no riacho. Cara, sofá, televisão, tudo isso sendo lançado para o mar. Não vou falar nem de sacolas plásticas, que isso é uma situação já tão batida e que continua acontecendo. Então, acho que isso é uma ideia muito bacana. Tudo que for como projeto lançado para poder tentar, nessas questões de compromisso que a TV Mar tem em divulgar e responsabilidade para a preservação do meio ambiente e mudança de comportamento, acho que é válida. E nós estamos fazendo o nosso papel. A TV Mar completando 20 anos em 2022 e trazendo assuntos também de caráter de interesse para o futuro na sociedade maceioense, numa mudança de comportamento humano também, que nós precisamos também bater nessa tecla, uma mudança de um comportamento daquilo que nós temos como hábito. Estamos fazendo o nosso papel em preservar o meio ambiente e levar segurança à saúde dos nossos filhos e dos nossos netos, não somente a nossa, porque eles ficarão por aqui por mais tempo. A tendência natural da vida é essa. Nós vamos daqui a pouco encerrar a nossa missão e eles permanecem aqui. Então nós estamos fazendo esse papel, jogando essa sementinha para lá na frente os nossos filhos, netos e bisnetos, eles possam realmente desfrutar daquilo que um dia Maceió já teve, um riacho limpo e de belas imagens. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News, no terceiro bloco, vai trazer mais informações para você que nos acompanha em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, pelo portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar e pelo nosso canal no YouTube. Voltamos já.